Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fábio do Bu na área e com nosso convidado de sempre, nosso entrevistado, que é muito bom, professor Alan Batista. Tudo bem, professor Alan? Tudo bem, Fábio? O assunto é saúde e vamos começar falando sobre Queimaduras. queimaduras. O assunto é importante. Roda a vinheta. Muito bem. É de fato um tema muito importante e corriqueiro. Às vezes a gente pensa que é uma coisa excepcional, mas nem sempre, né, professor Alan? Sim, corre muito rapidamente e fácil queimadura no dia a dia, né? Então, assim, é algo que a gente tá sempre tendo que conversar, porque às vezes existem alguns mitos que as pessoas ainda relacionam a queimadura, a como tratar essa queimadura, né, Fábio? E é. Então fala pra nós, assim, de cara, o que é uma queimadura? Queimadura é quando algum agente, seja ele químico, elétrico ou alguma coisa do tipo, que está causando uma lesão naquela pele, sobre a Ah, região da pele. Então ela pode atingir desde a parte mais superficial da pele até camadas mais profundas. nossa, e existem graus de queimadura, é Sim. isso? Existem três graus. O Hum, primeiro grau é aquele mais superficial, que deixa a pele um pouco avermelhada, tem um pouquinho de dor. O mais sério é do segundo em diante, que são hum. 3 graus ao todo. O segundo grau é aquele que forma bolhas. Aquele que Ó, forma as bolhas, que gera bastante dor, incomoda incomoda muito. bastante. E o terceiro é quando ela fica um pouco mais acinzentada, esbranquecida, porque ela vai atingir uma estrutura um pouco maior da pele, vai atingir mais camadas da pele. Nossa, a gente vê situações assim infelizmente, recentemente teve um rapaz que do interior aqui da Paraíba que estava pilotando um caminhão de gasolina, de combustível e estourou e ali 80% do corpo queimado foi a óbito instantaneamente. Mas assim, não, isso é uma situação mais extrema, né? As Sim. queimaduras elas podem ser leves, dependendo da situação e não necessariamente com fogo, não é Não isso? necessariamente com fogo, às vezes até um agente quente, como por exemplo uma panela quente, às vezes a dona de casa está mexendo, sem querer ela É. encostou na panela, encostou num cabo, algo do tipo. Então isso pode estar gerando uma queimadura. Tem produtos químicos que também geram queimadura. Então, assim, está muito presente e é muito comum no dia a dia. As É. mulheres, principalmente quando estão fazendo as comidas, preparando as coisas, Uhum. têm o hábito de, sem querer, às vezes foi lá e se queimou. Então, assim, acontece bastante a queimadura e, assim, ela, dependendo do seu grau e dependendo a quantidade de camadas que ela atingiu, ela de fato vai causar uma dor muito mais forte e atingir estruturas muito mais profundas ali da nossa pele. É por isso que é tão importante deixar os produtos químicos fora do alcance das crianças, porque Sim. em crianças é uma coisa muito recorrente. A gente vê mais criança no São João, as bombinhas que são os fogos de artifício, que são problema na época Sim. junina, né? E isso não está regulamentado ainda, né? Não tem, mesmo com toda a evolução, a gente não vê uma regulamentação efetiva a esse caso. Mas também manter fora do alcance das crianças é primordial, né? Sim, sim. E também é primordial a forma como você vai tratar essa queimadura. Porque às vezes as pessoas Ah, colocam, têm o hábito de colocar uma manteiga, um óleo, uma pasta d'água, uma coisa. creme dental Creme tem. dental, tem gente que coloca creme dental achando que vai aliviar. De fato alivia, mas é só a sensação da queimadura que está aliviando. Ele não vai ter nenhum poder de tratar a lesão. Ele Ah, não trata. O mais indicado mesmo é queimou, vai para uma torneira, abre bem a torneira, água fria e deixa correndo. Porque o importante é você tirar o agente que gerou a queimadura. Então, por hum. exemplo, se foi um produto químico que está ali queimando, então Corroendo, no caso, corroendo, né? então o correto é você vir com a água ali e ele retirar. Se for o fogo, afastar do fogo. Se for energia, por exemplo, na primeira coisa é tentar desligar a chave que manda a corrente de energia. Então você tem que, primeira ação é tirar o agente causador da queimadura. E Hum. depois, para aliviar até você procurar um serviço médico, o mais indicado mesmo é água corrente. Nada de colocar pasta, manteiga, óleo ou seja o que for que as pessoas geralmente fazem aquelas receitinhas caseiras. É. E principalmente Passa. quando a gente tem o tipo de segundo grau, a queimadura de Hum. segundo grau, que ela forma aquelas bolhas. A gente deve evitar estourar a bolha. Ah, não pode, porque tem gente que diz que é bom estourar a bolha para aliviar a dor, né? Não, hoje as literaturas, a maioria das literaturas falam que a gente não deve estourar a bolha, porque a bolha, apesar dela ter um líquidozinho dentro, É. aquele líquido é uma forma protetora do organismo de tratar Ah, aquela lesão.
Porque tem a bolha, mas na pele tem uma ferida. Então, se você estoura aquela ferida, você estoura aquela bolha, você deixa a ferida susceptível para infecções. Eita, olha aí, tá vendo? E outra coisa, não é só tratar apenas jogando água, você também tem que se hidratar bastante, porque é um tratamento que vai durar alguns dias, né? Até meses, até mesmo semanas. Uhum. Então é bom que você se hidrate bem, gira bastante água para que aquela lesão ela seja hidratada e o organismo possa assim fazer o tratamento. Falando em tratamento, vai depender de grau a grau, né? Depende do grau da lesão. Quando é de primeiro grau, na maioria das vezes ela com um pouco de o próprio organismo ele já consegue regenerar, já consegue tratar. Desde que você tenha uma boa alimentação, uma boa hidratação. Mas de segundo em diante é bom procurar um serviço médico, porque aí vai passar produtos mais específicos para a queimadura. Quando você tá no sol, toma muito sol, é uma queimadura É uma solar? queimadura. E Também é é. considerado uma queimadura. Eita, olha. Porque tem gente que passa, vai pra praia, esquece de colocar o protetor solar. Por isso que é tão importante a gente se prevenir também nesse Sim, sentido, sim. né? Principalmente nos dias nublados. O pessoal acha que Ó. dia nublado não tá sol, então, não vou passar protetor, ou então não passa com tanta frequência. Hum. Mas a queimação, ela ainda está ocorrendo mesmo com a presença de nuvens, porque ela não vai impedir que o raio solar ele penetre, entendeu? Ultravioletas e assim queime a pele. Então é importante que você passe o protetor solar quando for à praia, mesmo estando em dia nublado. Nossa, eu já tive insolação. Foi só uma vez nessa vida, mas foi terrível. A sensação É horrível mesmo. é tanto do corpo ficar assim insuportável de tocar, as bolhas também Sim. vieram, a descamação da pele, a recuperação foi bem demorada, foi tenso, É. E foi essa complicado. descamação que ocorre, por exemplo, quando há uma queimadura solar, nada mais é do que o organismo expulsando aquela pele que está queimada, que é a pele morta. Aham. Então, aquela pele que está descamando é justamente o organismo regenerando, colocando uma pele nova e expulsando, entre aspas, aquela pele que foi queimada, que foi lesionada. Em caso de queimadura, você já falou muito bem de que a água corrente é sempre um primeiro socorro Sim. interessante, né? Mas aí, como proceder? Como reagir? Como lidar com a queimadura depois que ela ocorre, dependendo do grau dela? Pronto, primeira coisa. Ocorreu a queimadura, você tira o agente que está causando a queimadura. Tirou o Hum, agente que está causando a queimadura, água corrente. E aí você vai avaliar a lesão. Porque assim, a lesão, ela geralmente, dependendo do grau, ela tende a criar bolha muito rapidamente, ou até mesmo ficar com essa é. característica mais acinzentada, de queimado, de maneira muito mais rápida, de maneira muito rápida. Então você avalia aquela lesão. Dependendo de como ela se apresentar, você tem que procurar um serviço de saúde. E outra coisa, Fábio, se caso for, por exemplo, nas mãos, que tem anel, relógio, pulseira, coisas desse Sim, tipo, é importante tirar imediatamente. antes que inche. Antes que inche, porque a É. queimadura, o organismo, como forma de tratar essa queimadura, ela tende a trazer um pouco mais de líquido para aquela área. Então, o edema, o inchaço é bem comum. Então, assim, se orienta que seja retirado anéis, pulseira ou algo do tipo, para que nesse processo de inchaço, ele não venha piorar ainda mais com aquele anel, aquela pulseira que tem É ali porque naquele pode prender local. a circulação e ali a situação se agravar, o que era já estava perigoso se agravar ainda mais, E né? dependendo do agente, ele também pode ser um agente causador, condutor de energia, ou até mesmo de quentura, de calor, coisas desse tipo. Ah, é. Eita, Jesus. Então, na dúvida, é interessante assim que ocorrer, dependendo do Sim. grau, você não vai tratar em casa porque pode ser um risco, né? Na dúvida, liga para o serviço de saúde Sim, procurar um serviço de saúde, procurar um é, médico para fazer o devido tratamento de acordo com a lesão. Porque quando você vai para o serviço, o profissional vai avaliar a lesão, ele aham. vai ver quais são as características, qual a quantidade de área do corpo atingida e vai indicar o melhor tratamento para cada paciente. Aqui na Paraíba a gente tem hospitais de Tem queimados, hospitais. referência. A maioria dos hospitais, principalmente o hospital de trauma, ele tem, Ah, tem as áreas, setores sim. específicos de queimados, para atender queimados. Olha aí, então nós temos o serviço público que é muito eficiente nesse sentido. Na dúvida, liga para o serviço móvel de saúde, porque eles vão saber contornar as situações e não entrar em pânico numa hora É, como essa, né? não ajuda, entrar em pânico não ajuda. É você tentar manter a calma, tentar acalmar a pessoa que está ali naquele sofrimento e principalmente tirar o agente causador e água corrente até procurar um médico. Outra coisa, não Hum. pode colocar gelo, tá? Porque
Porque às vezes as pessoas têm a ideia também, tá queimando, tá ardendo, coloca gelo em cima. Por incrível que pareça, existem também queimaduras causadas por gelo. Gelo Então, queima. o gelo em cima da lesão, ele pode piorar a queimadura. Mas é mesmo, a gente tá às vezes fazendo uma compressa, com o gelo fica muito pior, fica aquela coisa queimando mesmo. Não pode botar o gelo Não. inclusive diretamente É na água pele. corrente, água fria corrente. Ah, então pronto. Aviso dado, professor Alan Batista, que é super renomado na área, nos dando dicas preciosas para a gente entender um pouquinho sobre o que são as queimaduras, os níveis e como tratar. Muito obrigado, viu? Quem quiser lhe acompanhar, como é que faz, professor É só Alan? seguir lá no @assunto saúde. Então pronto, segue ele. Também segue o @Fábio do Bu e o @Língua Solta TV, porque o nosso carinho é todo para você. Ficamos por aqui e até o próximo assunto saúde dentro do Língua Solta. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.